Voltando agora para falar mais um pouco, né, sobre a POF. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o padrão da alimentação, né? Então, a POF, a última POF, ela trouxe só alguns dados, ainda precisam ser divulgados mais dados, né, em relação a esses gastos com a alimentação. Então, nós já sabemos um percentual de quanto que se gasta, né? Dos nossos rendimentos, então quanto que se gasta, né? Agora a gente tem uma ideia um pouquinho sobre esses gastos com alimentação, né? Que itens são importantes, mas ainda são necessários mais dados para serem divulgados, tá? E voltando, então, para falar sobre os gastos com alimentação, né? Então, a gente precisa destacar aqui um gasto na faixa de 658, que seria o que nós dissemos na aula anterior, representando aí os 17%. Desses gastos, o quanto que se dá no domicílio e fora do domicílio. Então, o que é impressionante é o percentual, mostrando que o gasto com alimentação no domicílio representa aí 67% e 32% representa fora do domicílio. Agora, separado por renda, então se a gente for comparar, né, os de renda mais baixa, né, então aí você encontra um aumento das refeições realizadas no domicílio, porque acaba realmente sendo mais barato, enfim. Agora, o que é impressionante é o aumento do número, né, do percentual de indivíduos que comem fora de casa, né, com o aumento da renda, vai aumentando os gastos dessa alimentação aí fora de casa, que representa aí mais da metade da população que tem renda mais elevada. Então, o quanto isso impacta, isso é importante a gente lembrar, o quanto isso pode impactar no estado nutricional da população. Então, aqui é o comparativo. Então, se a gente comparar o azulzinho, então representa 2002, 2003, o laranjinha 2008, 2009 e o verde 2017, 2018. O quanto que se gastava com alimentação fora de casa, então fora do domicílio aqui, houve um aumento, então, portanto, do total de pessoas que costumam gastar com alimentação fora de casa. Na região urbana, levemente houve um aumento. Agora, o que a POF traz como registro é na região rural. Então, esse aumento de 17,5% da POF anterior para 24% dessa nova POF. Então, quanto aumentou esse impacto dos gastos fora da alimentação, mesmo que seja na zona rural. Bom, e em relação aos alimentos, né? Então, o que houve de publicação aí da última POF? Então, a gente tem aqui o azulzinho, que seria o de 2002, 2003, o laranjinha de 2008, 2009 e o verdinho, que representa a última POF 2017 e 2018. De maneira geral, então, nós tivemos aí uma queda dos gastos com cereais, leguminosas, então isso reflete, então imaginem, né, era 10,4%, já não era aquelas coisas, e aí foi para 5% dos gastos com alimentação. Então, o que isso representa? Uma diminuição das compras de arroz, feijão, que representa o prato base do brasileiro. Da mesma forma que eu quero salientar, eu mostro aqui, eu não fiz a identificação, mas a queda do consumo de açúcar, por exemplo, a substituição de açúcares e derivados. Mas uma coisa que foi interessante é esse aumento de legumes e verduras, tanto de legumes e verduras quanto de frutas. Então, nós tivemos aí, né, eu vou mostrar para vocês mais para frente, que em alguns momentos nós percebemos que houve aí uma diminuição do consumo de legumes e de frutas, legumes, verduras e frutas, que a gente fala que são os FLVs. E aí houve uma série de políticas para incentivar o consumo de FLV, a importância, e aí houve esse aumento. Então é uma coisa muito interessante em relação a esse aumento de maneira geral.
Outra coisa que eu quero falar para vocês, então houve aí uma redução do consumo de carne. É claro que a gente tem, né, da última pesquisa para agora, a gente tem uma mudança do parâmetro do consumo, então a gente tem um maior número de pessoas virando vegetarianas, mas não somente isso, mas também a gente tem a questão do preço das carnes de maneira geral, porque é o que nós estamos avaliando, né, pessoal? Quanto que custa a cesta básica, o percentual que as carnes têm no valor da cesta básica. Se vocês forem computar naquela parte 2 do trabalho, quanto que qual é o valor que a carne tem, né? Então, quer dizer, o quanto que se gasta com carne. Então, aí a sua substituição também. E a gente pode perceber isso claramente quando falamos dos bens substitutos, ao consumo de aves, né? Ao consumo de ovos. Então, que aí são as carnes mais baratas. Então, essa substituição, né, retrata a questão também, não só da mudança do comportamento, mas retrata também a questão dessa substituição em função do valor que esses itens causam na nossa cesta. Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês é a questão do consumo de bebidas e infusões. Então, anotem aí, né? Um grande consumo de bebidas e infusões. A gente vai mostrar um pouquinho aí mais para frente, no próximo slide desse consumo. E para finalizar, dos alimentos preparados. Então, não adianta, né? Nós temos, em função da mudança do comportamento, né? Dos nossos hábitos, não tem como deixar de consumir aí os alimentos que já são preparados, tá bom? E aqui é para resgatar, então eu não tenho informações tão precisas em relação aos itens dessa última pesquisa, mas naquilo que eu sinalizei como importante, essa redução do consumo de cereais de maneira geral. Então aqui a gente está falando de arroz e de feijão. Então isso que ficou faltando, né, da pesquisa de 2017 e 2018, discriminar um pouquinho sobre os itens, né, em termos quantitativos. Só que nós temos aí a comparação das duas últimas pesquisas, de 2008, 2002, 2003 e 2008, 2009. Então, houve então uma queda de 40,5% do gasto do consumo de arroz e 26,4% do feijão. Então, mostrando claramente essa substituição, essa alteração do parâmetro, né, do padrão do consumo do brasileiro, que é o prato base arroz e feijão. E daqui a pouco vão vir novos dados para mostrar, né? Daqui a pouco eu não sei quando, ainda tem uma previsão, mas vão ter aí novos dados para a gente aí ter ideia do quanto realmente houve de queda, né? E aí, quando eu falei para vocês o consumo de bebidas, também a gente não tem essa informação dessa última pesquisa, mas nós temos a comparação de 2002, 2003 e 2008, 2009. Então, olha lá, né? O grande consumo aí de cerveja, de 23,2%. Água mineral, eu acho isso impressionante, né? Então, pela aquela política, consuma água, água, água. Então, quanto que as pessoas vieram, né, consumindo aí água mineral. E uma coisa que eu quero salientar é a questão do consumo de refrigerantes, principalmente aqueles do tipo cola, quase 40%. Então, isso será que vai gerar um impacto sobre o estado nutricional? Então, a gente tem que debruçar um pouquinho mais nos dados para poder entender um pouquinho mais a respeito disso. Aqui, então, como eu falei para vocês, está faltando essa tabela na última pesquisa, né, de 2017 e 2018. Está faltando esse tipo de pesquisa para dar uma ideia em termos quantitativos. Então, imagine, né, que em aqui em 74, 75, na Endef, a gente comprava, né, quase 32 quilos de arroz, tá? E aí, quanto foi caindo para a última POF? 12 quilos. Feijão, a mesma coisa, antes era 14 e agora está 7. Então, aí são os novos hábitos, né? Essa alteração desse hábito natural que era do brasileiro. Aí a gente tem também uma alteração do consumo de iogurtes,
Eu acho que isso é interessante justamente porque houve um fornecimento de uma oferta de maior variedade aí desses alimentos, né? Então hoje a gente tem o iogurte com proteína, o iogurte zero, o iogurte com confete, iogurte com MM, enfim, a gente tem uma porção de iogurtes que são comercializados. E mais um outro detalhe, quando a gente pensa que houve o aumento do consumo de iogurte, a gente pode pensar que houve uma melhora da renda da população. Por quê? Porque nós estamos falando de itens, lembra, até caiu na prova, não sei em quais provas, né, de quais turmas caíram, mas esse aumento do consumo de derivados do leite retrata uma melhora, né, dos rendimentos. Por quê? Porque se tratam aí de bens normais. Então, quando aumenta o seu consumo, significa que houve aí um aumento da renda da população de maneira geral. Agora, o que é inacreditável é a questão do aumento do consumo de refrigerantes. E aí, no caso, a gente está especificando o Guaraná. Então, antes se tomava 1,2 litro, hoje 5, quase 6 litros. Então, isso vai gerar um impacto do ponto de vista nutricional? É isso que a gente tem que estudar. Aqui, representando um pouquinho os itens, mas a gente também, é o que eu falei, nós não temos discriminado ainda na última pesquisa, mas novamente essa queda brutal de arroz, essa queda brutal de feijão, aí a queda da batata, né? Aí aqui, então, essa questão do consumo de iogurte, como eu falei para vocês, redução do consumo de pães. Aí, assim, a gente teve, né, por mais que teve uma queda, mas é importante salientar o quanto se consome de refrigerante de maneira geral. Então, isso mostrando o reflexo dos gastos com alimentação de acordo com os itens aí importantes. Aqui eu trouxe, por mais que seja antigo, mas aqui refletiu por um momento, né, a nossa grande preocupação e a grande preocupação dos pesquisadores, que em 2003, 2002, 2003, nós conseguimos verificar claramente, né, então por mais que houvesse um leve aumento do consumo de carne, de leite e derivados, né, mas a gente conseguiu perceber um grande consumo de biscoitos, um grande consumo de refrigerantes e um grande consumo de refeições prontas, isso até 2002, 2003. Todas as informações que eu mostrei do slide anterior, por mais que fossem antigos, né, de 2002, 2003, é importante a gente salientar essa grande mudança comparado aí a 74, 75, justamente porque que tudo isso reflete ou vem refletindo ao perfil nutricional da população atualmente, né, as condições da população atual. Então, a gente pode perceber que houve, então, um aumento de 50% do consumo de carnes e de 36% do consumo de leite e derivados. Isso, de certa forma, reflete uma melhora das condições de vida da população, justamente porque nós estamos falando de itens que têm o valor agregado, de bens normais. Então, isso a gente consegue ter uma ideia de que houve essa melhora aí do padrão de vida da população, se a gente comparar de 74 até 2002, 2003. Houve uma mudança, né, em relação ao consumo de óleos e gorduras vegetais, justamente porque houve a troca da banha, como eu comentei com vocês na aula de cesta básica. E o que chamou atenção na época, por isso que eu mostrei aqueles dados, mesmo que fossem antigos, mas é importante salientar, um aumento de 400% o consumo de biscoitos, um aumento de 400% o consumo de refrigerantes e 80% o consumo de refeições prontas. Isso assustou muitos pesquisadores na época, justamente porque se a gente for levar em consideração, os biscoitos eles são produzidos com açúcar, gordura vegetal hidrogenada, e o quanto que isso impactava aí na saúde da população. Refrigerantes, a mesma coisa. Então, a grande quantidade de açúcar sendo consumida e o quanto que isso impactava na saúde da população e não só no perfil nutricional. E essas refeições prontas, então, que tem aí os seus aditivos, mas mais do que isso, tem uma grande quantidade de sal,
Então, quanto que isso, né, impactou na saúde da população? Aí, de maneira geral, isso mostra, né, o aumento do consumo aí da ingestão de açúcar refinado, uma diminuição do consumo de frutas e hortaliças de maneira geral. Então, da mesma forma que houve essa alteração, esse aumento do consumo de refrigerantes, de biscoitos, refeições prontas, a gente diminuiu o consumo de frutas e hortaliças, dos alimentos in natura. Aí aumentou o consumo de gordura saturada pelo aumento do consumo de carnes e leite. Aí, dando uma menor importância ao arroz e ao feijão, e o aumento desses alimentos industrializados, biscoitos e refrigerantes de maneira geral. E aí, um pouco mais atualizado, então 2002, 2003, para os itens que dizem respeito aí à questão da alimentação, então novamente, né, o aumento do consumo de cerveja, de água mineral e de refrigerantes do tipo cola. E o quanto que isso também vai impactar na saúde e no perfil nutricional da população. Então, diante de tudo que foi mostrado, né, gente, em relação a essa mudança do comportamento alimentar, principalmente de 74, 75 para 2008, 2009, mostrou, e a gente pode mostrar com os dados, o quanto isso impactou na saúde. Então, nós pudemos perceber que é o que nós chamamos de transição epidemiológica, né? E aí, por conta da transição nutricional, que foi muito falada, então a transição nutricional a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas essa transição epidemiológica, então, do que mais as pessoas estão morrendo? Então, hoje a gente pode claramente comentar, né, que as pessoas, elas morrem mais por conta, né, da existência das doenças crônicas não transmissíveis, que seriam aí o grupo dessas doenças cardiovasculares, o diabetes mellitus, alguns tipos de câncer, obesidade. Então, essas são as doenças caracterizadas aí como as doenças crônicas não transmissíveis. E muitas dessas doenças são provocadas pelo hábito alimentar, né, pelas características do hábito alimentar. Então, se a gente mostrar, né, 70% da população apresenta as doenças crônicas não transmissíveis. E dessas doenças, uma grande maioria apresenta as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no mundo todo e aqui no Brasil também. Sei disso porque minha tese foi baseada nisso, né, em doenças cardiovasculares, em usar o ômega, e tem outras coisas interessantes aí. Para quem tiver interesse, né, a minha ideia na tese era mostrar que como as doenças cardiovasculares elas impactam tanto o sistema de saúde, eu queria justificar o fornecimento de ômega 3, de óleo de peixe, né, não é qualquer ômega 3, o EPA e o DHA, justificar a sua distribuição nas redes públicas, né? Assim como é dado as estatinas, assim como é dado outros tipos de medicamentos, eu queria trabalhar com o ômega. Então, essa foi a minha tese. No entanto, o ômega ainda ele é muito caro comparado aos outros medicamentos, por exemplo, estatina. Então, o meu trabalho, a ideia, né, a gente fala que é o custo-efetividade, e na verdade não foi tão efetivo comparado ao que já existe, né? Mas, enfim, foi importante, né, quando eu fiz a minha defesa, né, da tese, os cardiologistas falaram que realmente, né, era um dado bem importante e que poderia se pensar em outros tipos de suplementos, né? Então, não o ômega, mas qualquer outro. Então, os fitosteróis, então, para fornecer aí como cápsulas, né? Enfim, depois quem tiver interesse, aí vocês anotam o meu e-mail, né? Ou podem me procurar no chat, para quem não for meu aluno, quem for aluno da Vanessa, ou quem foi meu aluno, que é a turma B, foi meu aluno no início do ano, pode me procurar aí para a gente conversar um pouquinho mais, quem tiver interesse. Então, é isso que eu queria falar. Então, quanto que essa mudança do aspecto nutricional, do aspecto do consumo alimentar mudou, quanto que impactou realmente no desenvolvimento de doenças da população de maneira geral, tá bom?
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil nutricional da população. Beijo, até!